Amém? Leia o versículo 18, 19 e 20 que fala acerca da grande comissão. Amém? Então nós vamos orar e pedir ao Senhor para que Deus possa dar entendimento acerca dessas verdades. Amém? Vamos estar orando, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor possa estar ministrando essa palavra ao nosso coração. Que acima de tudo nós possamos ter entendimento, Senhor, e que o Senhor nos ajude a aplicar todas essas verdades, ó Pai, no nosso dia a dia. Por isso, ministra, abençoa, opera, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, para a honra e glória para o teu santo nome que nós clamamos e pedimos a ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, esse texto aqui ele fala acerca da grande comissão. Em outras palavras, a gente poderia colocar aqui a responsabilidade, a tarefa que Deus designou, né, a cada um de nós. Lembrando que Jesus está falando aqui para quem? Para os discípulos, certo? Todos nós somos discípulos de Cristo, sim? Então, é para nós que ele está falando, certo? E aqui a gente percebe claramente, né, alguns pontos importantes, né, que a gente vai estar, à medida que a gente for ler o texto, a gente vai ter nessa compreensão, esse entendimento. É um versículo que, obviamente, todos nós já conhecemos, com certeza já houve muitas pessoas ministrando em cima dessa questão da grande comissão, mas é importante, né, que a gente realmente procure não só apenas conhecer, mas ter o entendimento para aplicar, para viver. Lá em Suzuka, a gente realmente tem assim, incentivado, encorajado as pessoas, não é somente lá, mas em todos os locais, aqui as pessoas entendam que esse ano, né, que está se começando, 2024, possa ser um ano que Deus nos tire do estado de acomodação. Há uma tendência assim, muito grande de nós ficarmos muito presos dentro de quatro paredes. Há uma tendência de nós realmente ficarmos satisfeitos, né, com aquilo que nós já fazemos dentro dos cultos. E a grande verdade é que Deus ele não levantou a igreja para ficar enclausurada, né, para ficar estática, parada dentro de quatro paredes. Na verdade, a palavra igreja, que é eclésia, significa chamados para fora, né? E isso faz sentido, né? Até porque Jesus mesmo fala que nós temos que ser o quê? Luz no mundo, né? Sal na terra, né? Então veja que não é para você ser luz dentro da igreja, não que você não seja, né? Mas a ideia é que existe um lugar que precisa de ser iluminado, né? Existem pessoas que precisam enxergar a verdade de Deus, ter essa compreensão acerca disso e ter a esperança correta em Deus para poder se livrar, né, da vida, do estilo de vida, da forma como tem vivido. Então cabe isso para quem? A nós, como discípulo de Cristo, proclamar essas verdades. Agora veja, essa questão da proclamação da verdade de Deus, ela começa já no versículo 18 falando acerca de quem delega essa autoridade, quem tem poder para poder executar isso. Isso mostra que quando Jesus chama os seus discípulos, né, e traz essa grande comissão, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que tudo aquilo que nós vamos fazer não vai ser por causa da nossa capacidade, pelo poder que nós temos, né, pela capacidade que nós temos de poder realizar coisas. A questão não é essa. Lembre-se que Jesus está falando no 18, né, que ele aproxima do discípulo e fala, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E isso aqui é interessante, você correr lá para o texto de Filipenses, vamos entender em que se aplica essa questão da autoridade. Obviamente que Jesus ele tem autoridade, porque ele vivia, né, as verdades de Deus, ele aplicava. Realmente quando nós vivenciamos as verdades de Deus, isso traz autoridade para que a gente possa falar, ensinar, até porque você vive aquilo, né? E as pessoas percebem. E Jesus muitas vezes era visto e comparado nesse sentido, né? As pessoas fazem isso aí, falam com quem tem autoridade, né? Ou seja, ele não só está falando por falar, mas a vida dele demonstrava isso, né? A vida dele refletia isso, por isso ele tinha autoridade para ministrar, autoridade para chamar atenção, autoridade para poder repreender. Mas em Filipenses capítulo 2,
nós vamos ver aqui, ó, isso aqui é muito importante, né? Por que que tudo se concentra na pessoa de Cristo? Porque hoje, como igreja, tudo que nós fazemos é por causa da pessoa dele. Na verdade, Cristo é o centro de tudo. É por causa dele que nós realizamos todas as coisas como igreja. É por causa dele, do nome dele, que nós podemos, né, expelir demônios. É no nome dele que há salvação. É no nome dele que há perdão. É no nome dele que há restauração. É no nome dele. Então ele tem poder. Agora veja que tudo isso foi algo que Jesus, ele conquistou. Aonde? Na cruz, né? Então em Filipenses, capítulo de número 2, vamos ler, olha que ele vai falar aqui, ó. Filipenses 2, né? A partir do versículo 5, ele vai falar isso. Ele fala assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também, agora veja a consequência disso que Jesus fez, né? Por ele ter sido obediente a Deus, por ele ter realmente se colocado como instrumento do Senhor, por ele ter vindo a este mundo, se fazer como carne, e em obediência, até morte de cruz, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia que ele realmente seria entregue, ele sabia que seria crucificado, ele sabia que teria que morrer por causa dos nossos pecados. Olha então, em consequência disso, o que Deus faz com ele? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ou seja, não tem nome nenhum acima do nome de Jesus. E aí ele vai colocar isso numa esfera onde todas as realidades espirituais, seja aqui dessa vida, da outra, seja por vir, todas estão sob o domínio e autoridade de Cristo. Porque ele fala, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus. Aonde? Na terra e debaixo da terra, né? E aí continua, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que Jesus, ele conquista tudo isso, por quê? Por causa da obra redentora dele, né? Não que como Deus ele não tenha, obviamente que tem. Como Deus ele tem, obviamente, autoridade, tem poder para fazer como qualquer coisa, mas como ser humano, como pessoa, Jesus conquista através do seu sacrifício. Então a gente percebe então que o nome de Jesus é o nome que é exaltado sobre qualquer coisa. Não existe nome maior que o nome dele. Por isso que é no nome dele que tem cura, tem libertação, tem salvação, tem perdão de pecados. Tudo está no nome dele. E é nesse sentido que Jesus está falando que a autoridade que ele recebeu, toda essa autoridade que ele recebeu, ele está falando, me foi dada, foi concedida a ele nos céus e na terra, ou seja, ele é a autoridade maior em tudo. E isso é importante de saber, porque Jesus, ele está falando que essa autoridade, o que ele está fazendo com essa autoridade dele? Ele está repassando para nós como discípulos. E é por isso que, se essa autoridade foi passando para nós, e o que nós fazemos é no nome dele, então, obviamente, que aquilo que nós vamos fazer vai ter êxito. Porque não está sendo no meu nome, não está sendo na minha força, não está sendo no meu poder, mas está sendo no nome dele, na autoridade que esse nome tem. E é isso mesmo. Por isso você pode pegar uma pessoa endemoniada e falar assim, em nome de Jesus sai. Mas o demônio não está saindo por causa de mim. O demônio está saindo por causa da autoridade que o nome de Jesus tem, né? Onde até os demônios se submetem ao nome dele. Por isso que lá no demônio de Gadareno, quando Jesus expulsa os demônios que estavam ali naquele homem de Gadareno, eles falam assim, Senhor, ô Filho de Deus Altíssimo, já vem nos atormentar antes da hora. Por quê? Porque eles sabem para onde eles vão. Eles vão para o inferno, que a tormenta é eterna. E não é à toa que depois que realmente ele fala isso acerca de Jesus, por que ele fala, já vem nos atormentar? Porque ele sabe para onde eles vão, vai ser tormento eterno, né? Que é o inferno. E aí o que eles falam? Senhor, não nos mande para o inferno. Mande para onde? Manda para a manada dos porcos.
E por que eles estão falando isso? Porque eles sabem que se Jesus decretar uma coisa, falar uma coisa, por isso que a gente vê a autoridade que ele tem. Se ele falar algo, vai ter que acontecer. É o que acontecia. Ele não está no mar agitado? Os discípulos não estão preocupados? O barco não vai afundar? E Jesus fala assim, acalma-te, para, mar. Na hora se cessa, faz bonança. Ele não chega lá para lá, está 4 dias morto, já fedendo, fala assim, Lázaro, sai. Ele tem poder, ele tem autoridade. Ele não pode chegar para a figueira e falar assim, já que você não dá fruto, morra a partir de agora. E morreu instantaneamente. Ele tem poder. E é por isso que ele podia chegar para o demônio, que na verdade não era um demônio, era uma legião que estava naquele homem de guarda, e falar assim, sai, vai para os porcos, e todo mundo tem que ir. É poder, autoridade que ele tem. Então, quando nós fazemos a obra missionária, nós fazemos isso na autoridade dele. Então, isso não vem de nós. Né? Tem muita gente que fica se achando a última bolachinha do pacote, né? Achando-se alguma coisa. Ah, eu que consegui. Ah, eu que construí isso aqui. Ah, eu alcancei tantas pessoas. Não. Você fez isso por causa da pessoa, do nome de Jesus, da autoridade. Mas isso não veio de você. Não foi você que convenceu, que converteu. Não foi você que trouxe. Até porque a Bíblia fala que quem faz isso é o Espírito Santo. Né? Não somos nós que fazemos. É o Espírito. O poder está nele. A autoridade está nele. Então veja que tudo depende dessa percepção. Por isso que quando nós temos esse entendimento, sim, nele nós temos autoridade. Porque essa autoridade está sobre Cristo. E Cristo passou para a sua igreja. Por isso que a igreja pode cumprir a grande comissão. Se Jesus não passasse essa autoridade para nós, seria em vão nossa ação. Não teria como a gente executar nada. Não teria. Por isso que Jesus fala, olha para os campos. Já estão prontos para ser ceifados. A seara ela é grande. Poucos são os trabalhadores. Jesus fala, rogue ao Pai que envie trabalhadores para a seara. Então, nele nós temos poder, nele nós temos autoridade. Se alguém se volta para Deus, se converte a Cristo, não foi por causa de mim, por você. Foi por causa do poder e autoridade que Cristo nos delegou, né, como discípulos dele, para poder executar isso. Caso contrário, seria impossível. Não tem como nós realizarmos isso. Então, ter essa compreensão nos leva, né, acima de tudo, entender que quem faz a obra é Deus. Quem convence é Deus, quem converte é Deus, quem salva é Deus, quem perdoa é Deus. Então isso tira essa ação do eu. Eu gosto muito assim do exemplo do João Batista, né? João Batista, ele sempre falava, esse é o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Importa que ele cresça, que eu diminua. A gente vê sempre João Batista na posição de humildade. Olha que as pessoas, quando olhar para João Batista, muitas pessoas pensavam que João Batista era o Messias, era o Salvador. Ele fala, você é o Cristo? Eu falei, eu não sou. Não sou. Você ele também não sou. Eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Eu só vim preparar, né, o terreno. Quem vai fazer a obra é ele, não sou eu. Né? Eu sou apenas instrumento nas suas mãos. E essa compreensão é importante, porque isso te coloca na posição de humildade. De nunca querer ficar achando que é pelo seu poder, né, que você faz as coisas diante de Deus. Não é. É pelo poder dele. Né? Então a obra é ele que faz, não sou eu que faço. Eu sou apenas mero instrumento nas suas mãos. Né? Então a gente precisa dessa compreensão. Então, tendo essa compreensão, a gente então mantém a dependência naquele que realmente tem poder e autoridade para fazer as coisas. Então a gente precisa manter isso. Agora, olha só que importante, versículo 19, quando ele fala nessa questão de ide, ele está falando para o discípulo, ide, a pergunta é, ir para onde? Né? Vai para onde? Né? Para onde? Porque na sequência ele está falando, ide, portanto, fazer discípulos. Então veja que o ponto principal da grande comissão é fazer discípulos. Ou seja, não são discípulos ainda, é para você fazer. Isso é que é interessante, porque tem conexão com João 17, na oração sacerdotal. Quando Jesus começa a orar ao Pai, Jesus fala que ele já orava por aqueles que haveriam de vir até ele. Ou seja, Jesus já estava orando por aqueles que iriam se converter.
Ou seja, não é que estavam convertidos, mas que se converteriam por aqueles que ainda haveriam de ser discípulos deles. Isso mostra que na grande comissão a gente precisa manter, além da dependência de Deus, uma vida de oração por aqueles que a gente realmente tem contato. Nós precisamos orar, né? Então, todas as vezes que nós formos sair para algum lugar, todas as vezes que você for falar de Cristo, todas as vezes que você tiver a oportunidade de expressar as verdades de Deus, o que você deve fazer? Ora para que Deus toque aquele coração, que Deus fale com ele, que Deus quebre qualquer barreira, que Deus tire a incredulidade. Começa a orar e já interceda para aquela pessoa, já crendo que no futuro ela vai se voltar para Deus. É isso que nós temos que fazer, orar por aqueles que ainda vão vir, né? Então nós temos que arraigar isso, a missão com oração. A gente tem que orar. Então veja que Jesus está mandando ir então para quem? Para aqueles que vão ser discípulos. Se é nessa perspectiva, ele mostra então que a ação da igreja ela não pode ser estática. A igreja não pode ficar parada. A igreja não pode ficar acomodada. Porque isso é interessante que Jesus, quando veio, você vai ver, a todo momento as pessoas estão criticando Jesus, né? Porque ele está no meio de pecadores, né? E Jesus, ele deixa bem claro, ele fala assim, eu não vim para os sãos não, viu? Eu vim para os doentes. Eu não vim para justos, eu vim para os pecadores. Eu vim salvar e buscar o perdido. A pergunta é, quem que se deslocou, irmão, até o perdido? Foi o perdido ou foi Deus? Foi Deus. Isso quer dizer então que Jesus já está mostrando já que o princípio é esse. Não é de esperar descrente vir à igreja, não. Mas é a gente ir atrás do descrente. Por quê? Porque ele está mandando fazer discípulo, né? Então quer dizer, não é discípulo ainda, vai ser. Então se não é discípulo ainda, ele está falando de quem? Para aqueles que ainda não se converteram. E ele está mandando ir. Essa movimentação tem que ser direcionada para quem? Para aqueles que ainda não são. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante. Paulo fala assim, que ele não vai plantar nada sobre fundamento alheio. Em outras palavras, que Paulo está falando, Paulo tinha percepção, se aqui já tem um trabalho, né, e já tem cristãos, ele fala assim, eu vou para o lugar onde não tem, né? Por quê? Porque ele entende que o alvo dele é o quê? É o perdido, é aquele que não é cristão. Hoje em dia, o que tem acontecido bastante, que as pessoas, tem muito crente que até evangeliza, mas evangeliza quem é cristão. Já bom vai pensar nisso? Evangeliza aquele que está na outra igreja, porque quer pescar peixe do outro aquário. Fala assim, eu vou para a nossa igreja. A nossa igreja é benção. E aí começa a puxar crente que já é crente para vir para a igreja do crente. Então isso sai fora da grande comissão, porque Deus não está mandando você ir atrás de crente, não. Deus está mandando você ir atrás daquele que ainda não é, porque precisa fazer discípulos. Essas pessoas precisam se tornar. Então, se ela é um discípulo, então não é essas pessoas. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva receber aqueles que de repente não tem lugar onde congrega, talvez tem dificuldade de aceitar, né, uma denominação, uma igreja, está passando por algum problema. Então, não tem problema nenhum. Mas o problema maior é quando a pessoa está lá na igreja e você insiste que essa pessoa saia de lá para vir para cá. Você vai começar a pescar peixe do outro aquário. E a ideia aqui é o quê? É você ir atrás daquele que ainda não é. Não é daquele que já é. Esse é o foco. Então esse id já traz ao nosso entendimento a ideia de que a igreja, ela precisa ter como foco que ir atrás do pecador, ir atrás do perdido. Não é ficar esperando. Por isso que essa ação, id, ou seja, vá. Você precisa ir. E a gente, quando vai analisar a igreja no todo, desde a igreja primitiva, o que eles faziam? Os cristãos, os discípulos. Eles iam pregar para o perdido. Eles iam atrás do perdido. Paulo mesmo foi um grande missionário. Onde que ele estava? Atrás do perdido. Ele ia lá implantando trabalho em várias localidades. Ia lá ministrando sobre Cristo, alcançando pessoas para Cristo.
né? Então a gente precisa voltar a ter esse entendimento, né? Não é só entender que a gente precisa evangelizar, mas entender que você não pode ficar parado na igreja, você não pode ficar estático na igreja, que a obra de missões exige que movimento, e esse movimento tem que ser em direção ao perdido. Precisa ir buscar o perdido, assim como Jesus fez, veio buscar e salvar o perdido. Por isso, quando fala acerca do grande amor de Deus, em João 3,16, o que ele fala? Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quem que Jesus deu o Filho? Para aqueles que haviam de crer nele. Porque ele fala, ele dá o Filho para quê? Para que ele não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então está falando para quem? Para quem está perdido. E com qual intuito? Que esse perdido creia em Jesus e se converta a Jesus e tenha vida eterna por meio de Cristo. Então a gente precisa mudar a nossa forma, nosso entendimento. A gente precisa ir, né? Temos que ir atrás do perdido. Agora, a forma de aplicação disso pode ser de várias formas. Você pode ir diretamente, pessoalmente, né? Em Suzuka a gente começou um trabalho agora, inclusive aqui também a gente vai ter esse desejo de implantar, que todo sábado, agora obviamente que não ficou engessado só no sábado, nem no horário específico, mas todo sábado a gente vai atrás de pessoas, né, que realmente desejam visita, querem oração, querem realmente assim alguma direção, estão no hospital, estão passando por necessidade, a gente vai. Por quê? Porque a gente quer criar vínculo de amizade. A gente não quer fazer aquela coisa de chegar-se no lugar e sair panfletando e você não cria vínculo de amizade. Você não desenvolve nada. E eu vou explicar o porquê que é importante criar vínculo de amizade. Porque senão a gente entrega, a pessoa pega ou joga fora e você acabou, não tem mais contato com a pessoa. A ideia é tentar criar contato, pegar o nome, pegar o telefone, conversar, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, você ter a oportunidade de estar nas casas de alguém, visitar alguém, seja no presídio, seja no hospital, seja em qualquer lugar, pessoas que estão com dificuldade, isso são portas que são abertas para você criar esse vínculo de amizade. Porque se você cria, aí você pode falar assim, semana que vem eu posso vir? Ah, vem sim. Aí você vai. A outra semana eu posso? Aí você vai. E assim você vai criando esse vínculo. E a pessoa vai querer que você vá mesmo. Principalmente pessoas que estão passando por dificuldades, problemas. Agora é óbvio que é uma tendência grande, né, nossa, como seres humanos, que a gente só quer buscar essas ajudas quando a gente está ruim, né? Depois que a coisa melhora, você esquece de Deus, esquece da pessoa, nem quer mais que a pessoa vá perto de você. Mas o importante é que você criou. Você criou um meio para poder desenvolver isso. Então, esse que é o ponto importante, né? Então, nesse sentido aqui, a gente percebe claramente que Jesus manda em direção para essas pessoas e manda fazer discípulos. Discípulos. Né? E a pergunta é, como é que se forma um discípulo, irmãos? Como é que se forma discípulos? O que é um discípulo? É um seguidor de um mestre. Mas como é que você desenvolve um discípulo? Gastando tempo com ele, ensinando a ele, andando com ele. É o que Jesus fazia. Jesus levantou 12, mas ele caminhava com esses 12, ensinava esses 12, dedicava tempo a esses 12, né? Estava junto desses 12. Sabe qual o problema hoje de obra missionária? Que muita gente pensa que a obra missionária é só trazer pessoas para a igreja e acabou. A pergunta é, só trazer pessoas para a igreja não desenvolve discípulo. Não tem como você desenvolver discípulo assim. Porque o discípulo precisa estar junto, caminhando junto, né, com o seu mestre, com alguém que possa estar ali acompanhando. E às vezes a igreja perdeu isso. A igreja pensa assim, ah, pastor, eu trago, toda semana estou trazendo gente. Certo, mas quem está cuidando dessa gente que está trazendo? E lembrando, né? Há uma tendência, isso é óbvio, natural. Se você traz alguém para a igreja, qual que é a tendência natural? É que essa pessoa que você convidou, ela vai ter muito mais afinidade com você, porque conhece e você trouxe, do que qualquer outra pessoa. Então a gente precisa gastar tempo com essa pessoa. O problema é que para fazer discípulo, você precisa de tempo, você precisa renunciar,
você precisa se dedicar, você precisa ensinar. Então veja que você não torna um discípulo de uma hora para outra. O discípulo, você tornar alguém um discípulo, você precisa gastar tempo com essa pessoa, senão você não forma discípulo. Como é que a pessoa vai entender tudo? Porque veja, no início do versículo 20, o que ele fala? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A pergunta é, quantas coisas que Jesus ensinou? Olha a quantidade de coisas. Como é que você consegue passar toda essa informação em um dia, por exemplo? Não tem como passar. Não dá para passar em um dia. Isso precisa então de convivência. Aí faz sentido aquilo que Deuteronômio fala, quando lá no Deuteronômio capítulo 6, Deus começa a ministrar por Moisés, ele fala assim, fala para os pais isso aqui, instrui isso aqui. Fala para os pais que eles precisam inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Ou seja, se é para inculcar no coração dos meus filhos, então começa por mim. Eu preciso me dedicar para aprender isso. Porque como é que eu vou inculcar algo no coração se eu não tenho nada em mim? Né? Então começa comigo. Mas com a ação, você vai inculcar no coração dos seus filhos. Aí, aonde você faz isso? Aí ele fala, e faça isso no andar, no caminhar, no levantar, no deitar. Ou seja, em todo momento que os pais tiverem oportunidade com seus filhos, essa é uma oportunidade de você tornar os seus filhos discípulos desse Deus. Porque é o tempo que você está gastando com eles, ensinando eles, ministrando eles, gastando seu tempo com eles. E é isso mesmo, irmãos. Um discípulo não é formado de uma hora para outra. Um discípulo genuíno precisa de gastar tempo. Tem que gastar tempo. Por isso que a gente está incentivando os irmãos a desenvolverem amizade com as pessoas. Porque é a única forma de você realmente produzir um discípulo que seja eficaz nessa ação. Então a gente precisa, né? E aí, além disso que ele fala, esses discípulos são apenas locais? Não. Veja que a visão aqui é fazer discípulo de todas as nações. Isso quer dizer então que não deve se restringir apenas uma localidade. Mas aqui Deus abrange o quê? Geral. É todos. Agora, algo importante. Não tem como eu e você fazermos discípulos em todo lugar. Isso é fato. É por isso que está designando isso aqui, a grande comissão para quê? Para todos os cristãos. Eu não posso estar aqui em Nassau, mas vocês estão aqui em Nassau. Você não pode estar em Suzuka, mas eu estou lá em Suzuka. E quando eu falo em localidade, a gente está falando na localidade, na perspectiva do seu dia a dia. Eu não estou falando para vocês que estão aqui em Nassau que você tem que alcançar todo em Nassau, porque é impossível você alcançar todo em Nassau. Mas você pode alcançar quem está no seu dia a dia. O seu vizinho, as pessoas que estão no seu trabalho, né? Os seus próprios familiares. Não é à toa que Jesus começa com um princípio, né, que ele fala, ide, né, por Judeia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então o que ele começa a ministrar? Que a obra de missão deve começar aonde você está. E aí, a partir do centro de onde você está, aí você vai espalhando para outros lugares. Mas começa onde você está. Onde você tem a possibilidade de fazer. Eu comecei uma vez com um irmão, e ele falou assim, pastor, o senhor ficou sabendo que tem a favela lá em Osaka? Eu falei, já ouvi falar. Eu não sei se já ouviram falar? Na favela em Osaka? O pessoal pensa que não tem favela aqui no Japão, mas tem. E é grande lá em Osaka, né? Essa favela, bem conhecida. Aí ele falou assim, vamos lá, pastor, evangelizar. Olha só, a gente mora em Suzuka. Ele queria que a gente evangelizasse esse mendigo lá em Osaka. Porque ele viu um vídeo de igrejas evangelizando lá. Aí eu perguntei para ele assim, falei, ok. Eu falei assim, você vai ter tempo para ajudar essas pessoas que você está evangelizando? Por exemplo, você está evangelizando um mendigo, o mendigo foi com você, gostou de você. Eu falei, nossa, esse brasileiro é legal. E ele fala assim, ô, fulano, você pode vir aqui hoje à noite? Aqui? Quero conversar com você. Você vai ter tempo para fazer isso? Não. Se manda aí no outro dia, você vai conseguir? Também não. Toda semana você pode ir?
Também não. Eu falei, então por que você vai trabalhar com uma realidade que é impossível você concretizar? Por que não trabalhar com o possível? Não com o impossível. Não é? Para que eu vou ficar andando quilômetros de distância? Lembra que Jesus falou? Os campos estão aí para ser ceifados, irmãos. Você não precisa ir para longe para poder evangelizar. Principalmente no contexto que a gente está aqui no Japão. Todo lugar que você vai, porque é 0,2% de cristão. 0,2%. Não é nem chega a 1%. Então, se você for olhar nessa perspectiva, a maioria dos japoneses precisa. E por que não se concentrar com aqueles que estão no seu dia a dia, faz parte do seu dia a dia, em vez de você ficar se concentrando em pessoas que você não vai conseguir cuidar? E aí eu falei isso pra ele, né? Aí a pessoa não gostou muito, né? Mas depois eu fui lhe pensar, falei, você vai conseguir fazer isso que você está querendo fazer? E aí ele chegou à conclusão, realmente acho que não vou conseguir fazer não. Eu falei, então por que você vai fazer algo assim? Deixa para aquelas pessoas que estão lá para fazer. Vamos fazer aqui do lado aqui. A gente está aqui em Suzuka, vamos fazer aqui em Suzuka. Porque aqui sim dá para a gente mora aqui. Então isso aí precisa ser pensado. Então Jesus, ele trabalha com essa ideia. Começa onde você está. Não fica querendo inventar não. Faz aí aonde você pode ter a oportunidade de fazer. Então caia na realidade, né? Não fica criando uma expectativa de uma coisa que você não vai conseguir fazer. Faça o que é possível dentro da sua realidade, né? Então é isso, né? Então você vê, ele manda você ter essa perspectiva, ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele está falando o batismo é literal que nós conhecemos. Você pode inserir essas pessoas no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Para elas fazerem parte, serem membros, fazerem parte dessa família. Então veja que há uma ação, você começa evangelizando, você vai formando, a partir do momento que as pessoas vão ter entendimento, a tendência delas a quererem se batizar, começar realmente a querer fazer parte, né, da família de Deus, literalmente, e depois com isso ela começa a desenvolver, né, ministérios dentro da igreja. Isso é uma tendência natural, né? Então ele está falando aqui, nós temos que fazer isso. E aí no 20 ele continua ensinando a guardar. Você precisa continuar ensinando, irmãos. Percebe aqui que a ação de fazer discípulos não é uma ação só temporal, mas é uma ação contínua. É contínua. Por isso que os pais precisam instruir os filhos, não é só quando estiver na igreja, mas é em todo o tempo que tiver oportunidade, tem que fazer. Tem que continuar, né, ensinando, tem que continuar orientando. E esse que ele está falando, ensina a guardar. É interessante quando fala de guardar, a gente fala, né? Jesus fala que quem me ama, guarda, né, a palavra no coração. E de fato é isso mesmo. Esse guardar aqui que ele fala, quem me ama, guarda a palavra no meu coração, ele está relacionado no sentido da pessoa ter a compreensão, o conhecimento daquilo e procurar viver aquilo. Isso é guardar no coração, porque aquilo é importante. Aquilo você compreendeu que faz parte de você, é importante para você, então eu quero reter, porque isso aqui é de valor, isso aqui é um tesouro, isso aqui é uma coisa preciosa, então está retido aqui no coração, ou seja, na vida da pessoa. Não é coração órgão, né? Mas é o coração falando aí da verdadeira vida dela, está ali dentro, enraizado, incrustado, aquilo faz parte. Então por isso eu vivo isso, eu quero isso, desejo isso, né? Isso é guardar. Então a gente precisa ensinar as pessoas a guardarem, mostrar para elas a importância das verdades de Deus, por que é tão importante conhecer as verdades, né? Como o Daniel falou hoje, né? Quão bom é você conhecer, quão bom é você ter entendimento, quão bom é você ter a possibilidade de ter compreensão acerca daquilo que a Bíblia fala, até porque esse aqui é o nosso alimento, irmãos. Se nós não nos alimentarmos disso, não entendemos isso, o que vai sustentar a nossa vida, né? Então a gente precisa. E hoje em dia, uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas não querem. Você já parou para perceber que as pessoas não estão dispostas a ler Bíblia? Não lê Bíblia, né? Se você for fazer uma pesquisa na igreja mesmo, não é fora da igreja, não, na igreja, você vai ver, são poucos que lêem Bíblia.
poucos que se envolvem, poucos que meditam, poucos que estudam, poucos que têm conhecimento. Mas isso aqui deveria ser algo que a gente deveria guardar no nosso coração. Tudo que estiver sendo ensinado deveria ser guardado, né? Porque é algo precioso. E aí, por fim, Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias. Olha a bênção da grande comissão. Deus não só nos deu autoridade, mas Ele caminha conosco. Ele está junto. Você não está sozinho. A obra não é feita com a ausência de Deus. Não, Jesus está junto, irmãos. É Ele que está convencendo pelo Espírito as pessoas, tocando os corações, levando arrependimento, fazendo elas entenderem e compreenderem essas verdades. Então Jesus está conosco. E até quando? Até a consumação dos séculos. Ou seja, independente das coisas que nós passamos, do que nós vivemos, a Bíblia é clara, Ele está conosco. A grande comissão é realizada com a presença contínua desse Cristo. Nós não vemos, mas Ele está agindo, né? A presença dele é real e Ele está ali junto, é promessa dele. E isso aqui, como a gente fala, né? Isso aqui traz alento ao nosso coração, porque você realmente saber que Jesus está com você, irmão, né? Que Ele caminha com você, que Ele não nos abandona, que independente das coisas que nós passamos, Ele está ali junto. Como Ele mesmo disse: eu estou com vocês todos os dias. Não é somente nos dias bons, né? Em todos os dias, seja bom ou maus, Ele está ali presente. Até quando? Até a consumação do século, até que Ele volte, irmãos. Ele está junto. E isso é bênção. A gente saber que o Deus que nós servimos não é um Deus ausente, mas é um Deus presente. Um Deus que caminha conosco e que está ali junto para nos ajudar nessa caminhada e no cumprimento daquilo que Ele deseja, né? Então nós não estamos sozinhos. A obra de missões não caminha sozinho. Ela só tem êxito porque o próprio Cristo faz parte desse processo e Ele está junto conosco para nos ajudar a cumpri-lo, né? Então que Deus nos ajude, irmãos, a ter essa compreensão, que isso não fique somente na questão de conhecer. Eu sei que tem que fazer isso, mas só conhecer não vai resolver. Não resolve. É o que Tiago fala, né? Mostra aí a sua fé, né? Sem obras. E eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Pelas obras eu mostro a minha fé, né? Então nós precisamos realmente ser cristãos que, além de conhecer, viva essas verdades e que Deus nos ajude a aplicar isso no nosso dia a dia, que nós possamos ter sede pelas almas perdidas e que a gente possa ir atrás deles, do perdido. E aí, use a estratégia que Deus te dê, seja por meio de vídeo, seja por meio, né, de qualquer outra coisa, outra ação que você queira fazer, mas que a gente procure promover ações que façam a chegar a eles. Esse é o mais importante. A gente precisa chegar no perdido e criar vínculo de amizade com esses perdidos, para que eles possam um dia se voltarem para Deus, se tornarem discípulos de Cristo e a gente poder acompanhar e ajudar essas pessoas. E eu falo uma coisa para você, como pastor, né? Como pastor, que eu percebo assim que as pessoas que permanecem firmes nos caminhos do Senhor são aquelas que realmente são discipuladas, irmãos. Aquelas que há um acompanhamento contínuo. Essas ficam firmes. Por quê? Porque toda vez que surgir algum problema, o líder está ali para ajudar, para apoiar, para ensinar, para encorajar. E isso é importante no processo da caminhada cristã. Sempre ter o acompanhamento, o apoio, né, do líder junto com o liderado, para poder crescer e desenvolver. Que Deus nos ajude a criar essa cultura, né, na nossa comunidade, que a gente possa caminhar dessa forma. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus.